Bom dia, alunos do oitavo ano, como é que vocês estão? Eu sou a professora Caroline, sou professora de Cidadania e de Filosofia. Hoje nós estamos na aula de Cidadania e o nosso assunto de hoje é ética e corrupção. É um assunto que está na página 30 e 31 do nosso livro, tá bom? Vocês me acompanhem pelo livro e eu vou dar continuação a este assunto por este vídeo. Ética e a corrupção. Todos os dias nos deparamos com escandalosos casos de corrupção ativa ou passiva, tanto no Brasil quanto no exterior, praticados especialmente nas relações promíscuas entre políticos e empresários. A corrupção é definida como um ato de solicitar ou receber alguma vantagem indevida. Então, gente, esses últimos anos nos deparamos com várias notícias. Mesmo vocês que são mais novos já devem ter ouvido alguma reportagem ou algumas discussões com os pais de vocês, com algumas pessoas mais velhas sobre corrupção, sobre a falta de ética no Brasil, na conduta brasileira. Então é sobre este assunto que iremos discutir hoje, tá bom? Vamos lá. A corrupção é um fenômeno sociopolítico e econômico, presente em todos os países. O que quer dizer estes nomes grandões, né? Sociopolítico e econômico? É um fenômeno que acontece na sociedade, na política e na economia, que causa instabilidade política e prejudica as instituições democráticas. Além disso, um país com casos de corrupção afasta investidores e desestimula a criação e o desenvolvimento de empresas, atrapalhando o crescimento da economia. A corrupção pode envolver suborno, fraude, extorsão, apropriação indébita, nepotismo, tráfico de influências e entre outras práticas. E nós iremos falar uma por uma, tá bom? Vamos começar pelo suborno. O que é suborno? A gente já deve ter ouvido, né? Olha, na reportagem, um caso de suborno, alguma coisa, mas a gente não sabe o que é. O suborno ele é considerado crime e consiste no ato de quem, no exercício de um cargo público, exige ou aceita qualquer vantagem ou recompensa para faltar ao cumprimento do seu dever. Por exemplo, a compra de votos para garantir a vitória de um candidato na eleição, quantia oferecida a alguém para cometer atos ilegais em casos políticos e é chamada de propina. Vocês já ouviram já? O caso da propina de não sei o que, isso é o suborno em relação a casos políticos. E fraude? O que é fraude? Vocês já devem ter ouvido, né? Tal sistema foi fraudado, tal empresa foi fraudada. Mas o que é fraude? Esquema ilícito ou de má fé, ou seja, um esquema que não é legal, que não está dentro da lei. Ou de má fé, com a intenção de enganar alguém ou de não cumprir determinada obrigação. Uma fraude pode ser a falsificação de objetos, como tela de pintores famosos, falsificação de documentos e assinatura de propaganda enganosa, criação de empresas falsas e entre outras. Pode ser também criação, assinatura de programas pagos por meio de fraudes, entre outras coisas, né? Isso que é fraude. Fraudar tem diferentes tipos de fraudes. Eu acredito que esses exemplos dá para vocês entenderem sobre o que é fraude e não confundirem com os outros tipos de corrupção, tá bom? Extorsão. O que é extorsão? Trata-se do ato de obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer algo por meio de ameaça ou violência com o objetivo de obter lucros.
A gente sempre ouve, não é? Essa pessoa sofreu extorsão. Graças a Deus a gente não sempre ouve, né? Graças a Deus, mas em reportagens, nesses programas na hora do almoço, né? De alguns canais por aí. Apropriação indébita. Eu acho que quando vocês leram, acho que esse foi o que vocês tiveram mais dificuldade de entender. O que é apropriação indébita? É o apoderamento do bem imóvel sem o consentimento do dono, quando não há devolução ou quando há consumo próprio indevido. Vejam aqui esse exemplo. Cadê o dinheiro da minha guitarra que você vendeu? Dinheiro? Que dinheiro? Aí o bolso dele aqui, ó, cheio de dinheiro. Então, a apropriação indébita é quando uma pessoa pega emprestado algum bem seu, por exemplo, um ventilador, uma mesa, alguma coisa, não devolve ou vende e o dinheiro ela ficou, tá entendendo? Isso é apropriação indébita, porque o material era seu, tá bom? Nepotismo. Nepotismo é um dos casos que mais ocorrem aqui no Brasil e que a gente conhece. Em cidades pequenas e cidades grandes, casos de nepotismo são enormes. É o ato de nomear parentes para cargos públicos ou favorecê-los com elevações de cargos. Ocorre quando um funcionário é promovido por ser da mesma família de quem o promoveu, mesmo que existam pessoas mais qualificadas para o cargo. Não, essa promoção ou esse cargo não ocorre porque essa pessoa é qualificada ou tem estudo, não, mas porque ela tem algum laço sanguíneo com esta pessoa. É que pode ser prefeita, pode ser governadora, pode ser deputada, pode ser vereadora, pode ser sei lá o que for, né? Mas ocorre. Tráfico de influências. Ocorre quando se usa a influência ou prestígios junto a órgãos de autoridades do poder públicos para obter vantagens particulares, geralmente em troca de favores ou pagamentos. Esse exemplo aqui, ó, de tráfico de influências, essa pessoa assim, ó, com a mãozinha uma para uma e a outra para outra pessoa, é justamente um exemplo do tráfico de influências. É essa questão de utilizar o prestígio junto às autoridades do poder público para obter vantagem particular, geralmente em troca de favores, em troca de pagamentos, em troca daqueles favores especiais. Isso também ocorre muito no Brasil, muito, muito mesmo. Mas a corrupção não está apenas associada a esses grandes órgãos. Apenas políticos e empresas cometem casos de corrupção. Não, gente. A corrupção ela pode estar bem presente junto a nós. Ela muitas vezes está associada ao chamado jeitinho brasileiro. Esse jeitinho, esse ardiloso jeitinho brasileiro, que é a prática de conseguir algo ou burlar as regras de maneira ardilosa e improvisada. Observe alguns casos que esse jeitinho brasileiro ocorre. Copiar as respostas da prova do colégio, assinar o nome no trabalho escolar do qual não participou, furar fila, dar ou aceitar o troco errado quando veio mais, né? Comprar produtos piratas ou falsificados, falsificar documentos como carteira de estudante, o não dar nota fiscal é obrigatório dar nota fiscal, tentar subornar o guarda para não receber multa, roubar sinal da TV a cabo, isso também equivale para roubar a senha do Wi-Fi, não declarar imposto de renda. Então, gente, esses jeitinhos brasileiros que a gente dá em nossa vida é considerado também corrupção.
E nós precisamos dar uma revisar, né? Dar uma revisão geral em nossa vida, se a gente quiser continuar querendo, buscando um Brasil melhor. Porque não adianta a gente ficar apontando, e muitas vezes não adianta nossos pais também ficar apontando para os casos de corrupção de políticos, de empresas, de grandes centros, tudo mais, grandes negócios, se nós continuamos a agir com corrupção em nossas ações, tá bom? Vamos lá. Até a próxima aula. A atividade que eu vou deixar para vocês é a página 31 e 32 do nosso livro, tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido bastante e até a próxima aula.